Nas colinas da Judéia, um drama épico estava prestes a se desenrolar, um confronto que ecoaria através dos séculos. De um lado do vale, o exército dos israelitas, liderado pelo rei Saul, do outro, seus inimigos jurados, os filisteus. A tensão pairava no ar, densa e pesada, mas não era uma batalha comum. Por 40 longos dias, a mesma cena se repetia, paralisando os dois exércitos. Das fileiras filisteias, uma figura colossal avançava, cuja simples presença lançava uma sombra de medo sobre os guerreiros de Israel. Seu nome era Golias, um gigante de Gate, com quase 3 metros de altura. Sua armadura de bronze, pesando mais de 50 quilos, reluzia sob o sol do deserto, um presságio metálico da morte. A ponta de sua lança de ferro parecia uma viga de tiar, e à sua frente um escudeiro marchava, carregando um escudo tão grande que poderia proteger um pequeno grupo de homens. 2 vezes por dia, de manhã e à tarde, a voz de Golias trovejava pelo vale. Ele zombava, desafiando os israelitas com palavras venenosas. Por que vocês se preparam para a batalha como covardes? Mandem um homem lutar comigo. Se ele me vencer e me matar, nós, os filisteus, seremos seus escravos. Mas se eu o vencer, vocês serão nossos escravos e nos servirão. Hoje eu desafio os exércitos de Israel. Deem-me um homem para que possamos lutar. Cada palavra era como um martelo batendo na moral dos israelitas. O rei Saul, ele próprio um homem alto e imponente, sentia o medo corroer sua coragem. Ele e todo o seu exército tremiam. Ninguém, nem o mais valente dos seus guerreiros, ousava dar um passo à frente para enfrentar o gigante. A esperança parecia ter abandonado o acampamento de Israel. Enquanto isso, longe do campo de batalha, um jovem pastor chamado Davi cuidava das ovelhas de seu pai. Um dia, seu pai Jessé o chamou com uma missão: levar comida para seus 3 irmãos mais velhos, que estavam servindo no exército do rei Saul. Davi, obediente e cheio de energia, partiu para o acampamento, sem saber que seu destino estava prestes a mudar para sempre. Ele chegou ao acampamento no exato momento em que os exércitos se alinhavam para a batalha e o grito de guerra ecoava. Correndo para as fileiras, Davi encontrou seus irmãos e começou a conversar com eles. E então, aconteceu. Como um relógio macabro, Golias saiu das fileiras filisteias e repetiu seu desafio arrogante. Quando Davi ouviu as palavras do gigante, algo se acendeu dentro dele. Não era medo, mas uma santa indignação. Ele olhou para os soldados israelitas encolhidos e perguntou em voz alta: quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? O que será dado ao homem que o derrotar e remover esta vergonha de Israel? Seu irmão mais velho, Eliabe, ouviu suas palavras e, irritado, repreendeu: o que você está fazendo aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Conheço seu orgulho e a maldade do seu coração. Você veio apenas para assistir à batalha! Mas as palavras de Davi já haviam se espalhado como fogo pelo acampamento. A notícia de um jovem que não temia o gigante chegou rapidamente aos ouvidos do rei Saul, que mandou chamá-lo. Davi se apresentou diante do rei, sua postura firme e seus olhos brilhando com convicção. Ninguém deve perder a coragem por causa deste filisteu, disse ele. Seu servo irá lutar contra ele. Saul olhou para o jovem pastor, quase um menino, e balançou a cabeça. Você não pode ir. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a sua juventude. É uma missão suicida. Mas Davi não se abalou. Ele contou ao rei sobre sua vida como pastor, uma vida que o preparou para este exato momento. Seu servo tem cuidado das ovelhas de seu pai. Quando um leão ou um urso vinha e pegava uma ovelha do rebanho, eu ia atrás dele, o atacava e resgatava a ovelha de sua boca. Se ele se virava contra mim, eu o agarrava pela juba, o feria e o matava. Seu servo matou tanto o leão quanto o urso. Este filisteu será como um deles, porque ele desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará das mãos deste filisteu. A fé de Davi era contagiante. Saul, talvez vendo um vislumbre de esperança, finalmente concordou. Vá, e que o Senhor esteja com você. O rei então ofereceu sua própria armadura a Davi, um capacete de bronze e uma couraça. Davi tentou vesti-la, mas mal conseguia se mover. A armadura, projetada para um rei guerreiro, era um fardo para o jovem pastor. Ele atirou, dizendo: não consigo andar com isto, não estou acostumado. Em vez disso, Davi se preparou da sua maneira. Ele pegou seu cajado de pastor na mão. Depois desceu até um riacho próximo e escolheu 5 pedras lisas, perfeitas para sua arma. Ele as colocou em sua bolsa de pastor, o alforje. Com sua funda na mão, a arma que ele dominava desde a infância, Davi começou a caminhar em direção ao vale, em direção ao seu destino, em direção ao gigante. Golias viu o jovem se aproximando e riu com desprezo. Olhando para o cajado de Davi, ele zombou: por acaso sou um cachorro para que você venha contra mim com paus? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Vem aqui, gritou ele.
e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. O gigante tentou intimidar o jovem com ameaças, mas as palavras de Davi ressoaram com um poder muito maior. Com a voz firme e clara, ele respondeu: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei sua cabeça. Hoje darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais da terra, e o mundo inteiro saberá que há um Deus em Israel. E toda esta assembleia saberá que não é por espada ou por lança que o Senhor salva, pois a batalha é do Senhor, e ele os entregará em nossas mãos. A troca de palavras terminou. A ação começou. Golias, enfurecido, avançou pesadamente em direção a Davi, mas Davi não recuou. Pelo contrário, ele correu rapidamente em direção à linha de batalha para encontrar seu inimigo. Enquanto corria, sua mão mergulhou na bolsa. Ele pegou uma das pedras lisas em Queixua na sua funda e começou a girá-la. Cada vez mais rápido, um zumbido cortando o ar silencioso, com um movimento preciso e poderoso. Davi soltou a pedra. O pequeno projétil voou pelo ar com uma velocidade incrível, reto como uma flecha. A pedra atingiu o gigante bem no meio da testa, a única parte vulnerável em sua armadura. O impacto foi devastador. A pedra se enterrou em sua fronte. Golias parou. Seus olhos se reviraram. Ele cambaleou por um momento como uma torre prestes a desmoronar. E então caiu com um estrondo, com o rosto no chão. O gigante estava caído. Davi não tinha uma espada, então ele correu, subiu sobre o corpo do filisteu caído, pegou a própria espada de Golias da bainha e com ela cortou a cabeça do campeão. Ele ergueu a cabeça triunfante. O silêncio no campo de batalha foi quebrado por um grito de horror e pânico vindo das fileiras filisteias. Quando os filisteus viram que seu herói, seu campeão invencível, estava morto, o pavor tomou conta deles. Eles se viraram e fugiram desesperadamente. O exército de Israel, que momentos antes tremia de medo, agora rugia com coragem renovada. Eles perseguiram os filisteus em fuga, conquistando uma vitória retumbante e decisiva. Naquele dia, um jovem pastor, armado apenas com uma funda, 5 pedras lisas e uma fé inabalável, derrotou um gigante que aterrorizava um exército inteiro. A história de Davi e Golias nos ensina que os maiores gigantes podem ser derrubados, não pela força ou pelo poder, mas pela coragem, pela fé e pela confiança de que a batalha pertence ao Senhor. É uma prova de que o tamanho do seu inimigo não importa. O que importa é o tamanho do Deus que luta ao seu lado. Obrigado por assistir a esta história inspiradora. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Deixe um comentário abaixo sobre qual lição você tirou desta história. Até a próxima.